Ao vivo! Semana do Propósito começando. Que maravilha, que alegria poder trazer esse tema para vocês. Um tema importantíssimo para a gente melhorar a nossa qualidade de vida, não é? Então, eu acredito que mesmo quem já tem um propósito pode rever, porque a vida muda, a gente amadurece, então é importantíssimo. Quem ainda não conhece o projeto Mudar é Possível, vou fazer um resumo rápido. Eu mudei do Brasil para a Alemanha, deixei meu emprego, mudei de vida, transformou tudo na minha vida. E depois que eu percebi essa mudança, eu quis compartilhar com as pessoas para ajudar quem também precisa mudar de vida. Então, por isso que eu criei esse projeto. Eu sou o Augusto Medeiros, sou jornalista, sou pernambucano e moro aqui em Berlim há um ano. Mas quero manter essa conexão com o Brasil porque o meu propósito é levar informação que transforme a vida das pessoas. E por isso eu convidei para participar dessa live a terapeuta Roberta Dias, consteladora familiar, e já vou chamá-la agora para a gente apresentar a Roberta. Vamos aguardar a entrada da Roberta, que eu já fiz o convite agora para a Roberta. Pessoal, sejam muito bem-vindos. A Roberta está chegando. Oi, Olá, Roberta. olá, boa noite. Eu tô sem fone, tô sem o microfone. Está me ouvindo Tá, bem? tá Augusto? fazendo a conexão. Espera um pouquinho que tá firmando a sua conexão agora. Acho que já melhorou. Oi, Roberta. Olá, boa noite, Augusto. Tudo bem? Tudo ótimo. Estou Tá me muito ouvindo feliz. bem? Tô Estou te preocupada ouvindo, porque sim. acabei de perceber que eu tô sem fone e o som fica melhor com o microfone, né? Ah, mas pode ser sem fone também. Eu já Pode ser? participei de uma live com. Pode. Eu até nem ia usar, acabou que eu estou usando, mas se eu Ah, usar não te atrapalha, não é? não, de forma alguma. Tô ouvindo bem. Tá bem, bem legal. Qualquer coisa você me avisa aqui, tá? Se eu usar o fone não vai te atrapalhar, então acho que está tudo bem. Roberta, muito obrigado pelo convite, tá? E eu quero, eu quero começar te apresentando. A Roberta é terapeuta, ela forma grupos de constelação pessoas a encontrarem, não é, o seu caminho, a resolverem questões de relacionamento, familiares e buscarem seu propósito. Roberta, você tem uma experiência de mudança de vida. Há 13 anos você virou terapeuta. Conta um Exatamente. pouquinho dessa história e explica pra gente o que é constelação familiar que todo mundo quer saber. Tá certo. Em primeiro lugar, eu que te agradeço, Augusto, pelo convite para falar sobre propósito, para falar sobre mudança de vida, é, tudo a ver com o meu trabalho, com aquilo que é o meu dia a dia e com aquilo que eu realmente vivo, né, na minha vida aí, nesses anos todos aí, né, tantas mudanças que aconteceram e eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso aqui rapidamente também, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar, né, sobre propósito de vida, o nosso lugar no mundo, né. Então, te agradeço imensamente e quero poder contribuir muito aqui com vocês hoje, né? Bom, assim, eu sou terapeuta, né? Você já me apresentou um pouquinho, eu trabalho com a constelação familiar, que agora já é algo assim mais conhecido pelas pessoas, né? E o berço da constelação é aí onde você está, na Alemanha. O Bert Hellinger era um filósofo alemão que desenvolveu a constelação, que é uma filosofia de vida, né? E que vem transformando a vida das pessoas, transformou a minha vida e através disso, né, eu sou canal aí para que as outras pessoas também, pessoas que estão buscando, que estão tentando se encontrar, tentando entender o significado da vida, né, o lugar delas, o propósito, também consigam pegar esse caminho e encontrar soluções também, né? Soluções para viver realmente o seu propósito, para viver encontrar o seu lugar de sucesso no mundo, né? Então, há 13 anos eu fiz uma mudança de carreira. Eu tinha um emprego normal, eu brinco, né? Eu tinha um emprego normal,
pedi demissão e decidi que era o momento de fazer isso, que era um sonho já muito antigo, era uma coisa que eu tinha muita vontade, sempre quis ir para esse lado de ajudar as pessoas, espiritualidade, psicologia, desenvolvimento humano, sempre isso foi uma coisa que sempre mexeu muito comigo. Mas aquela questão da sobrevivência, aquela coisa, né, de a gente tentar se encontrar, entender quem a gente é na sociedade, né, no mundo, sobreviver, eu fui por outro caminho. Mas através desses caminhos aí também, tudo isso faz parte, né? Vou falar daqui a pouco a respeito disso também. Mas chegou um momento que eu realmente tomei a decisão e fiz a mudança. Fiz uma grande mudança para estar agora nesse caminho aí. Assim como você também fez a sua mudança, né, Augusto? Pois é, eu mudei geral, né? Mudei até de país, mas confesso que estou muito feliz. É importante a gente sempre deixar claro que realização, felicidade tem a ver com algo tão profundo, não é? Sim. Eu acredito que tem a ver com o propósito que a gente vai conversar agora, porque a gente acredita ao longo da nossa vida que propósito é ter um carro, uma casa, um salário alto, parecer com a modelo, o modelo. Será que propósito é isso, né, Uhum. Roberta? Fala pra gente o que é propósito segundo a constelação familiar. Tá bom. Bom, a constelação familiar, ela fala sobre a vida, né? Ela é uma filosofia de vida, então ela ajuda a gente a olhar para todos os aspectos, para a vida no geral, né? Então, segundo a visão sistêmica, que é a visão da constelação familiar, a vida, o mundo é como se fosse um grande quebra-cabeça. Imagine um grande quebra-cabeça, onde cada pessoa, cada elemento que forma o ecossistema é uma peça desse quebra-cabeça. Então, tudo o que existe faz parte e se encaixa de alguma forma nesse todo. Cada pessoa, cada ser vivo de todos os reinos, né, vegetal, animal, é como se fosse uma pecinha do quebra-cabeça que se encaixa dentro desse grande quebra-cabeça, formando a imagem geral. Só que cada peça do quebra-cabeça é diferente da outra, nenhuma peça é igual. E é dessa forma, né, através dessa individualidade, que cada uma delas, no seu próprio lugar, tem força. Ela faz sentido. Ela faz sentido somente quando ela está no lugar dela, Tá exercendo a travando um pouco a internet para mim, eu não sei se para vocês. Vocês podem me falar? Para mim também estava travando quando você estava falando um pouquinho. Pessoal, fala para mim como é que tá o sinal para vocês, por favor. Olá, meninas! As minhas alunas. Aqui. Acho que a sua travou um pouquinho para mim também, Augusto. É, Mas ok. Mas tá normal, né? A produção tá falando que tá normal, é isso? Tá é, chegando normal. Então, o então pessoal. que bom. Eu nem me importo se eu travar, quero que todo mundo te escute, Roberta, porque você que. Eu já falei de propósito no meu canal, só que dentro do que eu vivi. Não é? A gente quer ouvir de você com base, né, nos estudos, né, na constelação. É, Tá. Então, assim, então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou falando aqui para desenvolver o raciocínio, né? E aí, caso trave aí para vocês alguma coisa na minha conexão aqui, vocês podem perguntar aqui que eu retomo o raciocínio, né? De repente, alguma parte que faltar, tá bom, gente? Aí vocês ajudam a gente aqui, então, tá? Então tá bom, Augusto. Qualquer coisa você me avisa também. Ótimo. Oi, Renata, boa beleza. noite. Oi, Fátima. Letícia. Que bom ver vocês aqui. Que legal. Bom, então estava falando do grande quebra-cabeça, né? Onde cada peça, na sua individualidade, tem um formato único, diferente de todas as demais. E quando ela está no seu próprio lugar, ela se encaixa. Assim somos nós, né? Cada um tem o seu próprio formato, tem o seu jeito, e aí no nosso lugar a gente se encaixa. E na constelação a gente tem uma fala muito forte que é: quando a gente sabe o nosso lugar,
a gente tem força. Quando eu saio do meu lugar, tentando tomar o lugar de outra pessoa, tentando ser outra pessoa, tentando fazer o que a outra pessoa, a missão da outra pessoa fazer, por exemplo, eu perco força, eu enfraqueço na minha vida. Isso acontece, por exemplo, dentro das empresas, quando um funcionário quer tomar o lugar do outro, ou passa por cima do outro e tenta fazer por ele. Isso acontece também na família. Quando um membro da família passa por cima do outro e tenta fazer por ele, passando por cima da autoridade muitas vezes. Então, quando a gente faz isso, a gente sai do nosso lugar, a gente enfraquece, as nossas coisas não dão certo, as coisas não vão para frente. E é aí que a gente vê na constelação, Augusto, que é onde está o problema de muita gente, da maioria de nós. Todos nós, na verdade, em algum momento da vida já tropeçamos nisso. Todos nós. Em algum momento a gente já tropeçou, a gente já se atropelou, já passou por cima, já se atravessou, às vezes até querendo ajudar, sabe? Quando você quer ajudar muito uma pessoa e você se atravessa, quando você vê, você já tá fazendo mais do que devia, né? Então, quando a gente sai do nosso lugar, não dá certo. Outra coisa que também faz não dar certo, a gente se encaixar, a gente encontrar o nosso lugar, é quando a gente quer ser o outro, quer ser igual ao outro. Imagine que uma peça desse quebra-cabeça quer ser exatamente igual a outra peça do quebra-cabeça. Só que essa outra peça já tem um lugar, né? E é justamente na diferença entre elas, nessa diversidade, que quando elas estão no seu próprio lugar, forma a imagem geral, o quadro geral, e aí tudo faz sentido, né? Então, o propósito é isso, é a gente estar a serviço da vida nesse grande quadro que é a vida e cada um encontrar na sua individualidade o seu propósito, o seu lugar no todo. Então, pensando aqui, esse propósito ele vai além daquilo que eu escolho que com o meu ego, com a minha mente racional e lógica. É algo mais profundo ainda, né? A gente costuma comparar, Augusto, como se fosse a semente. Então, o fruto, por exemplo, o limão, tem semente. Se você plantar a semente, ela vai virar um limoeiro. Quem que disse para o limoeiro, para a semente? Quem que disse para a semente do limão o que ela vai ser quando crescer? Onde é que está escrito isso? Da onde que ela copiou isso? Alguém disse isso para ela? Está dentro dela. Então vem escrito dentro da semente o propósito a que ela foi criada, que nós já vamos falar sobre isso também, se der tempo aqui. Eu fiz umas colinhas para eu não me perder. Ó, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Porque, assim, esse é um tema muito amplo, né? É algo, assim, que a gente poderia ficar dias, escrever livros aqui só falando sobre esse assunto. Então, Augusto, quando você me pediu para falar sobre propósito, eu elenquei ali uns tópicos, dicas que eu quero passar também para as pessoas que estão ainda procurando seu propósito, que ainda não encontraram, né? Que estão aí tentando fazer alguma mudança na vida delas, né? E estão ali meio perdidas. Por onde que eu começo? Então, eu anotei algumas dicas e anotei também algumas coisas que dificultam a gente conseguir empreender essas mudanças, tá? Então eu espero que eu consiga Acho que transmitir. dica é maravilhoso, né? Todo mundo precisa de dica para encontrar, não é? Eu acho que é uma luz. Legal. E apesar de ser um tema bem profundo, né? Que veja, é algo que vem é inerente à vida, né? Não é algo que ninguém te diz o que você vai ser, ou que você vê numa revista e você decide simplesmente, né? O propósito, ele vem de alguma forma inscrito dentro de nós, assim como na semente. Então, a gente tem ao longo da vida alguns sinais. A vida dá sinais pra gente, né? E quanto mais a gente está conectado com a gente mesmo, mais fácil é identificar esses sinais. O problema aí também, ó, já tô trazendo outro problema, né? Onde que a gente se perde? É quando a gente para de ouvir a gente mesmo, quando a gente se distancia da nossa verdade, quando a gente se distancia do nosso coração, do nosso eu, e a gente começa a ouvir só os outros. A gente fica muitas vezes na opinião alheia, né? Então, falando, por exemplo, da vida profissional, que é onde pega muito, muitas vezes a gente escuta na família. Escolhe essa profissão, que essa profissão dá dinheiro. Escolhe essa profissão, que essa profissão tem status, tem estabilidade. Né? Faz concurso que dá estabilidade. Todas decisões baseadas no medo e não no amor. E a gente pode o tempo todo na nossa vida fazer escolhas ou pelo medo ou pelo amor. O propósito fala com a gente pelo amor.
né? Mas às vezes a gente tapa os ouvidos para isso e a gente dá muito ouvido para o medo, né? Então, a crise está aí. Desde que eu nasci, eu escuto falar que a crise está aí, então sempre é uma crise, ou é outra, ou é outra, é outra. Então, se a gente for esperar, né, as coisas estarem assim totalmente favoráveis, acho que só aí. Ok, Augusto voltou. Tava travado, mas eu acho que o meu Voltei. voltou. É, Alemanha, você eu tá acho que se onde? você desligar, vai melhorar para minha internet. Ok, tá melhor agora para mim. Tá bom. A É, gente acho que o fez um pessoal ajuste aqui. finalizando que estavam me ouvindo. Então, então bora lá, né? Bom, então a primeira, Pode seguir, Roberto. tá bom, Coisa, você me interrompe aí, tá, Augusto? Então, sobre propósito, a primeira dica é começa a ouvir você. Traz de volta o teu ouvido pro teu coração, pra tua verdade e fecha um pouquinho os ouvidos para a verdade das outras pessoas à sua volta, né? Estão perguntando se a live vai ficar salva. Será que vai dar certo? Vai ficar. Será que vai? Tinha gente já me perguntando antes da live também. Aí eu já vou responder e já Vai vou ficar passar o gravado. link depois. Mas a gente quer que fique todo mundo aqui com a Ai, gente. fiquem até o final, gente, por favor. Fiquem até o final, que vai ter dicas bem importantes. E já aproveitando aí, ó, que a gente tá no comecinho aqui, quem puder pegar papel e caneta, pega papel e caneta, porque eu vou passar umas dicas e algumas perguntas que pode dar um norte para vocês poderem anotar aí, tá? Então vamos lá, né? Então, dentro de você tá escrito aí o que você nasceu para fazer. Ai, mas como é que eu faço? Como é que eu faço para me encontrar? Já passei tanto tempo num outro caminho, né? E descobri agora que não tem nada a ver. Muita gente passa por isso, né? Em algum momento da vida, às vezes vai descobrir que aquela profissão, aquele caminho profissional não tem nada a ver com o que ela realmente queria, né? E às vezes a gente leva um tempo, e é o tempo que a gente tem que levar, né? Comigo foi com 25 anos, mas na verdade eu sempre soube que era aquela minha carreira anterior era temporária, né? E chegou o momento de eu viver realmente a minha verdade. E então tá aí dentro de cada um, né? Tá dentro de cada um. Então eu vou falar aqui um pouquinho. Ah, sim, coisa importante também, outro ponto. A gente fala muito isso na constelação, que como dentro do sistema, dos ecossistemas, né? A constelação familiar ela é sistêmica, ou seja, ela olha a inteligência que rege cada família, cada sistema. O planeta Terra é um sistema também. E dentro da natureza, dentro do ecossistema, não existe desperdício. Tudo tem um propósito. A natureza não desperdiça nada. Então a biologia olha para isso já, né? Há muito tempo. Que cada plantinha que nasce lá naquele determinado lugar, ela tem um propósito. Ela tem, de repente, um inseto, uma borboletinha que justamente se conecta com ela ali no ecossistema. Cada animal, cada planta, cada pessoa faz parte do ecossistema e tem um lugar, né? Então, é que a gente se distanciou tanto da natureza que eu acho que o ser humano esqueceu, né? Que faz parte da natureza, que ele está conectado com esse todo. Então, quando, à medida em que a gente vai se permitindo se conectar de novo com os ritmos da natureza e olhar para a gente, isso naturalmente vai voltando a despertar, né? Então, na natureza não existe desperdício. E tudo aquilo que a gente cria também, né? Tudo aquilo que o homem constrói, tudo que é criado tem um propósito também, né? Por exemplo, uma caneta. Essa caneta ela foi produzida com um Fazer um teste. propósito, certo? Então essa caneta ela tem o propósito de escrever. Quando a gente não, a vida é o próprio propósito, exatamente, né? Alguém está falando aqui isso. A vida é o propósito, é viver, é estar a serviço. E veja só, essa caneta ela foi construída com o propósito de escrever. Quando eu não uso essa caneta, ninguém usa essa caneta para escrever, ela se torna um desperdício. O propósito dela não é vivido.
na totalidade, né? E isso traz desequilíbrio. E a gente tem vivido muito disso também, né, no mundo hoje em dia. Já tem aí, né, um bom tempo, na verdade, né, de desequilíbrios por, às vezes, desperdícios. Às vezes a gente desperdiça algo. Então, tudo tem um propósito. Então, se você existe, se você nasceu, é porque tem um propósito para você no todo. Você está aqui para descobrir onde é que você se encaixa aí do jeitão que você é, né? Onde você se encaixa com o todo e como você pode estar a serviço da vida. Na constelação, a gente fala muito disso, que a vida flui quando nós estamos a serviço da vida. Esse é o nosso propósito, é crescimento e manter, manter a própria vida em movimento, né? Manter, passar a vida adiante, deixar um legado, contribuir com o todo. Então, o propósito ele está muito ligado a gente contribuir com o mundo. Então, nós já vamos chegar lá nesse ponto, né? Como é que eu vou saber, então, como é que eu contribuo com o mundo? Né? Como contribuir com o mundo? Então, nós já vamos chegar lá, né? Porque, assim, toda profissão, toda função, tudo que existe tem uma função, tem um propósito. Então, estender o nosso olhar para isso pode ser já um começo também. Então, mesmo que você, por exemplo, não esteja lá vivendo ainda o seu propósito, você ainda não tenha encontrado o seu lugar, se pergunta no lugar onde você está hoje. Aqui onde eu estou fazendo esse trabalho que eu já faço, qual é o propósito disso? Como isso serve à humanidade de alguma forma? Fazer essa reflexão, ela já expande na gente esse senso de propósito. E todos nós temos aqui um radarzinho dentro do nosso coração, um sonar. E esse radar que está aqui dentro, ele vai nos guiando. A gente tem um feeling, sabe? O feeling, aquela intuição, aquela coisa que diz pra gente, que puxa a gente, tipo uma bússola, né? Então, quando a gente começa a exercitar essa reflexão e esse olhar, naturalmente você ativa a tua bússola interna. E aí as coisas começam a ficar mais claras. De repente as pessoas começam a ter ideias que não tinham antes. Né? Como é que eu nunca pensei nisso? Surgem oportunidades, convites. Então, vem muito de a gente estar disponível para isso mesmo, né? A gente está se colocando ali a serviço para que a vida nos chame. Tanto que a gente fala muito, né, da vocação, que é o chamado, é o chamamento da vida. São vários aspectos desse grande chamado da vida. Então, a vida nos chama. E ela chama a gente de várias formas. A gente é que muitas vezes tapa o ouvido para não ouvir, né? Fecha os olhos e vai. E aí, quando a gente vê, a gente já caminhou muito por um caminho que não era nosso. E às vezes a gente chega a um ponto da caminhada e a gente se pergunta, né? Que vida é essa que eu tô vivendo? Quem sou eu de verdade? Como é que eu cheguei até aqui? Como é que eu cheguei nesse ponto? Como é que eu deixei minha vida chegar até aqui? Em que momento eu me perdi? E aí a gente vai ter que fazer um caminho de volta, né? Na gente mesmo, no nosso interno, para a gente se localizar, né? Então eu trouxe aqui algumas perguntas, algumas características, umas informações que podem ajudar Roberta, você a deixa. identificar. Tá me ouvindo, Roberta? Tô te ouvindo, Augusto, pode falar. Só vamos fazer um teste, perguntar ao pessoal se todo mundo está conseguindo ouvir. Eu tô com problema de ouvir, sim. Aí eu não sei qual seria o problema. Aí, pessoal, dá uma posição para a gente se vocês estão, porque a gente poderia recomeçar, não é, Roberto? Sim, sim. Podemos recomeçar. Pessoal, fala se tá ok, tá tudo certo, ok, tá tudo certo. Tudo certo, ótimo. Eu quero que Acho vocês que, entendam a Roberta. acho que para você que tá cortando aí, né? É, mas As estou outras. ouvindo, eu consigo ouvir você sim. Tá cortando um pouco, mas eu consigo pegar o raciocínio. Deixa eu só fazer uma colocação aí pelo que eu ouvi. Você falou dos sinais, correto? Que a gente às vezes não escuta, né? Tem até sintomas físicos, correto, Roberta? Que a gente pelo menos sabe que não está no caminho certo. É. Quando Eu a também gente. queria que você esclarecesse mais essa diferença do propósito para a sociedade, daquele propósito que a pessoa pensa nela, né? Ou no núcleo familiar. E como é que a gente consegue diferenciar isso? Tá, o que nós temos são papéis diferentes, mas todos esses papéis eles devem se conectar
através de um propósito maior, que é o da nossa existência. Então, por exemplo, você aí na sua família, você tem os seus papéis, né? O nosso primeiro papel na família é o papel de filhos. Então, esse é um papel. E aí, conforme eu vou crescendo, vou me conectando com as pessoas, né? E eu vou entrando em outros papéis. E aí, na vida adulta, nós temos, então, uma vida pessoal, a esfera pessoal. Nós temos a esfera das relações e a esfera profissional. Então, são três esferas que coexistem ao longo da nossa vida. A gente não tem como excluir nenhuma delas, né? Isso faz parte do mundo dos adultos. Então, a esfera pessoal, relacional, profissional. E essas três esferas, elas têm que estar em harmonia com o nosso propósito. O problema acontece quando eu sinto que a minha vida profissional me puxa para um lado e a minha vida pessoal me puxa para outro lado e há uma incongruência aqui. Então, esses papéis não convergem, não se falam, eles não se conectam. Todo. E dentro desse propósito, nós temos papéis ali que a gente desempenha. Quando a gente consegue fazer com que vivenciar todos os nossos papéis alinhados em harmonia com o nosso propósito, tudo flui, tudo prospera, né? E isso tem tudo a ver com o nosso lugar na família. A gente fala na constelação que quem ainda não sabe o seu lugar na família, não sabe o seu lugar no mundo. Bert Hellinger falava isso. Porque a família é o primeiro sistema que a gente pertence. Então, se eu não consigo me localizar dentro da minha família, eu não sei o meu lugar dentro da hierarquia, dentro do todo, eu não consigo me identificar, existe um princípio muito forte na constelação, que é o da hierarquia, que atua em todas as famílias, em todos os sistemas. Quando você não consegue identificar o seu lugar, você não consegue ir para o mundo. E aí são aquelas pessoas que dizem assim: ah, eu já fiz tantas faculdades, tem gente que já fez um monte. Ah, já fiz um monte de curso, já morei em um monte de lugar, mas não me encontrei. Já atuei em várias profissões, mas nunca me encontrei. Quando a pessoa fala isso, a gente já vai dar uma olhadinha como é que tá aí o teu lugar na tua família, né? Como é que você tá lá. Quando a gente está deslocado na família de origem, se sentindo excluído, por exemplo, a pessoa que se sente realmente um peixe fora d'água na família e sofre com isso. Uma pessoa que tomou o lugar do pai, por exemplo, tomou o lugar da mãe, ou está desalinhado com os irmãos, né? Existe um lugar para cada um, assim como um organograma numa empresa, onde cada um tem a sua caixinha, cada um tem o seu lugar, né? Na família é assim também. Quando a gente sai do nosso lugar para tomar o lugar de outra pessoa, para viver a vida de outra pessoa, a gente não consegue viver a nossa própria vida, tá? Então, assim, para algumas pessoas que já fizeram aqui, eu tava lendo, alguém escreveu a respeito disso aqui, que já fez, de repente, já fez um processo de reflexão, já fez coach, já fez terapia, ou por si próprio já leu a respeito e não conseguiu encontrar ainda, dá uma olhada se isso não tá por trás. Geralmente é isso que tá por trás aí da pessoa que não consegue se encontrar, né? Encontrar o seu lugar no mundo. É porque ela ainda não encontrou lugar na família, ou ela tá fora, ela tá deslocada e nem sabe disso, tá? E isso é uma coisa muito séria, porque a maioria de nós, em algum momento da vida, tá fora do lugar e nem sabe disso. Nem sabe disso. A gente cresce achando que é normal. Então é aquele filho que cresce fazendo o papel de pai dos irmãos, porque o pai foi embora, por exemplo, e ele assumiu esse papel. A filha que manda na mãe, que age como se fosse mãe da mãe, mãe dos irmãos, mãe do marido, enfim, aquelas trocas, inversões de papel. E a pessoa cresceu achando que é normal ser assim. Então, se você falar isso pra ela, num primeiro momento, ela vai dizer: não, é tudo certo, sempre foi assim na minha família, é normal, eu mando na minha mãe, ó, normal. Ela acha que é normal isso. Então, existe essa questão aí dos papéis, que é algo que realmente está nos bastidores aí, que precisa ser visto, né? E que a constelação traz pra gente. E às vezes a gente leva um choque de realidade, Augusto, assim, que, que a gente fica assim um tempo para se recuperar, né? E é muito incrível isso, tá? Na constelação a gente olha Isso. para os papéis, né? E às vezes a gente leva um choque, Uhum. né? De perceber que a Ô, gente está Roberta, do nosso lugar, né? Pode falar. e, e, essa,
E esse deslocamento, ele interfere diretamente no propósito da pessoa, correto? Isso, quando a gente está fora do nosso lugar na família, a gente não sabe o nosso lugar, não está vivendo o nosso papel, né? Nossa caixinha do organograma lá tá vazia, você está fazendo o papel de outra pessoa. Como é que você vai viver a tua vida? E muitas pessoas acabam assumindo, por exemplo, o papel de pai dos irmãos, de marido da mãe de não sei quem, e não são, né? De forma inconsciente mesmo. E elas acabam até vivendo a vida dessa pessoa que elas estão representando. Então, eu já atendi muitos casos disso. O filho, por exemplo, que toma o lugar do pai e de repente ele começa a desenvolver a mesma doença que o pai tinha. A neta que toma o lugar do vô, do lado da avó, para cuidar da avó, ela assume o papel do vô e ela começa a desenvolver as mesmas doenças, os mesmos sintomas do avô. É como se ela tivesse sentado na cadeira dele e dito: agora eu vou ser o meu avô, vou ser o meu pai, vou ser a minha mãe, essa pessoa que está fazendo falta aqui, que não está fazendo o papel dela, então eu vou fazer. Quando ela assume a cadeira, é como se ela vestisse o jaleco daquela pessoa, e aí ela começa Uhum. a desenvolver até comportamentos, tudo inconsciente, né? Então tem esse fator aí do inconsciente coletivo. Quando a gente está deslocado do nosso lugar, tentando fazer o papel de outra pessoa, a gente entra inconscientemente nesse campo de memórias, que a constelação fala muito disso. Então, para quem não conhece constelação, convido vocês a olharem para isso, porque eu levaria muito tempo para explicar, né, isso mais detalhadamente, mas assim, a Claro. gente acaba É, entrando nesse inconsciente, sabe? E aí vivendo uma vida que não é nossa. Roberta, claro que é um tema assim abrangente, inclusive é uma introdução para muita gente, não é? Esse tema que você está colocando. Sim. Aí eu te pergunto o seguinte: digamos que a pessoa se dê conta de que ela está fora do lugar dela, não é? Nessa constelação, na sociedade, na família, ela não está ocupando o lugar correto. Digamos que ela encontrou, não é, ou então ela não viva isso, ou então ela resolveu essa questão. Qual o caminho para encontrar o próprio propósito? Digamos que ela já resolveu essa questão dela, né? E você teria como explicar para a gente qual é esse caminho para encontrar esse propósito Bom, vou e dar se tem algumas. mais de um tipo? Tá bom, vamos lá então, né? Eu acho que, na verdade, de tudo isso, o mais difícil é isso que a gente acabou de falar. A gente se acostuma tanto a fazer o papel de outra pessoa que a gente se confunde com o personagem e chega uma hora que a gente já não sabe mais quem exatamente a gente é. A gente se perde da gente. A gente se encontrar de novo é um caminho que a gente percorre dentro da gente. E às vezes a gente não consegue sozinho, às vezes a gente precisa de ajuda para fazer esse processo. Mas se através de uma reflexão como essa que a gente fez aqui, de repente a pessoa se situa, né? Nossa, é mesmo, eu fiz papel da mãe, da minha mãe durante tanto tempo, tô percebendo isso. Às vezes, só de tomar consciência, ela já começa um processo reverso de voltar para o próprio lugar. Então, o primeiro lugar é tomar consciência. A gente tomar consciência é meio caminho andado. Aí o resto vem depois mais fácil, tá? Feito isso, já identificou? Começa a voltar para o seu lugar, seja filho da sua mãe, filho do seu pai, só. Seja pai só dos seus filhos, não de outra pessoa. Começa a voltar para o seu lugar. Feito isso, dá uma olhadinha no seguinte, ó, sinais para identificar o seu propósito. Vamos lá? Aptidões e habilidades. Aquelas coisas que são fáceis para você. Aquela coisa que meio que nasce com a gente. Né? Nossa, eu era boa nisso desde criança. Tem pessoas que falam isso. Sempre gostei desse assunto desde criança. Que é o meu caso, por exemplo. Né? Tenho esse gosto, esse olhar para esse outro mundo, assim, desde pequena. Eu fazia essas perguntas muito malucas para os adultos à minha volta que não conseguiam responder nada, né? E aí essas perguntas foram me movendo. Então, perceber aí o que já nasceu com você, aquelas habilidades que você foi desenvolvendo, que você tem gosto, né, por fazer aquilo. Gostos e preferências desde a infância, eles são sinais, esses sinais que vêm aí dentro de você. A semente, né, ela traz dentro dela aquilo que ela vai ser quando crescer. Então, esse é um dos sinais, né? Outro sinal, perceber as necessidades do meio à nossa volta.
Tem uma frase que é assim: viu uma necessidade, atenda. Então é como eu posso servir ao mundo? Como eu posso ser útil? Então, se eu começo a perceber as necessidades à minha volta, como eu posso servir a este propósito? Como eu posso ajudar? Muitas vezes essa simples pergunta já traz um movimento de ação. Pode ser que eu já não comece necessariamente já no meu lugar final, mas é um começo. Então, por exemplo, a minha volta, eu cresci num lugar onde as crianças tinham tinham dificuldades, as mães tinham dificuldade com as crianças, eram muitas crianças carentes, por exemplo. Eu olhava muito para a questão das crianças, né? E aí a pessoa pode perceber, de repente, aí um sinal. Ela pode ter também uma aptidão, um olhar especial para as crianças. E ela pode começar de alguma forma trabalhar com essas crianças e com o tempo vai se desenvolvendo até ela encontrar realmente o propósito dela nesse trabalho, né? Tô dando um exemplo aqui. Outra situação muito importante, um ponto bem importante que é um sinal do nosso propósito. Os principais desafios e dores da tua vida. Sabe aqueles principais desafios que você passou na infância, na adolescência? Os bullying, os traumas, as dificuldades da tua família, aquilo que você viu que mais te marcou, as perdas, os grandes desafios da tua família, aquilo que você acompanhou a sua família passando. Muitas vezes, os desafios, as dificuldades, eles são professores que vêm nos convidar a olhar para algo. Então, o chamado, muitas vezes, ele não vem assim, num convite lindinho, cheio de florzinha, não, né? A vida não manda convitinho pra gente assim, olha, você vai ser, venha, né? Não, ela manda, às vezes, ó, assim, né? No sofrimento, na dificuldade. Então, é quando a gente traz a nossa própria dificuldade, o desafio, a nossa própria dor, para entender que o outro que também tem aquela dor pode se beneficiar de alguma forma, que a gente pode ajudar de alguma forma, porque a gente já passou por aquilo. Então, quantas pessoas que transformaram a sua própria dor num propósito de vida. E a partir dessa dor veio a semente para desenvolver um projeto, para desenvolver algo que ajuda outras pessoas. Então, assim, onde que o calo apertou na sua vida? Ou onde que ele ainda aperta? Aí muitas vezes pode ser um chamado, tá? O chamado pode vir pela doença, quando você se distanciou muito do teu caminho e a doença vem para te chamar, né? Volta para o seu lugar, né? Está se distanciando. Ou vem pelos desafios à sua volta. Então, quando a gente olha para a nossa história, a gente tem muitos sinais. Se a gente prestar bem atenção, a gente vai começar a identificar, assim, onde é que está aí o nosso chamado. Oi, Isabel, boa noite. Bom, vamos ver se eu o que mais aqui, né? Na constelação, nas terapias, a gente chama isso de a ferida sagrada, a ferida do curador, que tem lá o mito de Quiron, na mitologia grega, que ele era um centauro que procurava remédio para o ferimento dele. Era uma ferida crônica e ele não morria, mas também não conseguia curar. Só que através da dor que ele tinha, ele conseguia entender a dor do outro e ele encontrava remédio para o outro a partir da própria dor, né? Então aí é um sinal muito importante que muitas vezes a gente ignora, né? A gente consegue, quando a gente consegue transformar essa dor aí para o outro a serviço da vida, é uma transformação para todo mundo, né? Tanto para o coletivo Roberta. quanto para a gente. Então aí a gente já tira uma primeira lição, não é? Que o propósito, aí você me corrige, porque aí eu vou fazendo minha conclusão aqui, e eu acredito que as pessoas podem também estar seguindo esse raciocínio. O propósito, então, ele é coletivo. Você não deve ter um propósito pensando só em você. Ou você pode ter um seu e um para o mundo. O propósito, ele só realmente tem significado e força quando ele está alinhado com o todo. É quando você encontra um significado dentro desse grande quebra-cabeça para sua peça, para quem você é, do jeito que você é, com as imperfeições e com a sua força, com a sua sombra, com a sua luz. Quando você encontra um propósito para o todo, isso te dá força, isso te dá um significado, porque nós temos uma necessidade e faz parte da nossa natureza pertencer e sermos úteis. Isso faz parte da necessidade do ser humano.
Então a gente precisa sentir que a gente contribui, a gente é contribuição e é natural a gente receber retribuição. É assim que os sistemas eles se mantêm coesos. Então cada peça ela é sustentada pelo todo à medida em que ela contribui com o todo. Então eu contribuo com o todo, com o coletivo através do meu ser, do meu serviço, da minha existência e eu recebo retribuição, é o dar e receber em equilíbrio, que é uma consequência. Aí a prosperidade entra como uma consequência. Quando você está no teu lugar, vivendo o teu propósito. Então, se você nasceu para ser um limoeiro, você vai ser um limoeiro e você vai carregar o pé de limão. E o que é a prosperidade para a árvore? É a copa cheia, carregada de frutos. É a árvore rica, próspera. E as pessoas vão lá se servir. Então ela está a serviço da vida. E a vida gera retribuição para que essa árvore possa, na próxima estação, no próximo ano, tá mais forte ainda, tá maior e prosperar muito mais. Então, a vida é isso, é a gente ser contribuição e receber retribuição. Isso faz parte do ser adulto, né? Esse dar e receber em equilíbrio. E aí tem uma pergunta bem interessante do Sri Prem Baba, que é a seguinte, olha, essa pergunta é muito importante para ajudar aí você entender o que é o propósito, como é que é isso também, né? O propósito, ele é necessariamente só uma obrigação ou ele também deve trazer felicidade, realização, prazer? Com certeza. O propósito, ele junta ser útil, ser contribuição com realização. Realização não só financeira, mas realização emocional, é aquilo que você gosta mesmo de fazer, sabe? Então a pergunta do Sri Prem Baba que chama muita atenção, que é muito legal de a gente fazer, é a seguinte, ó. Se você não precisasse agradar a ninguém e se dinheiro não fosse um problema, o que você ia fazer da sua vida todos os dias? Se você não precisasse agradar a ninguém e se o dinheiro não fosse um problema, aí não vale lá aqueles que dizem assim, ah, eu ia tirar férias, eu ia ficar na praia, né? Ok, ficar um mês na praia, 2, 3, tirar férias, maravilha, todo mundo merece, legal. Se enjoar de não fazer nada, de não ser útil, né? Então chega uma hora que você vai querer algo mais, além dessas férias, além dessa diversão, né? Então, como é que eu posso unir tudo isso? Me realizar naquilo que eu faço, né? Então, ficar só nas férias, né? Não, não é uma coisa que é sempre, né? Chega uma hora que falta alguma coisa. Roberta, Vem um vazio aqui. Vem um vazio. E a gente vai precisar dar um significado realmente para os nossos dias, né? Para nossa existência. Travou e voltou, Roberta, Augusto. aproveitar, aproveitar um pouquinho esse ponto da questão financeira que você tocou. Como a gente pode entender e lidar com o propósito quando você precisa, antes de tudo, né, pagar suas contas, correto? E também, explicando a questão financeira e propósito, ter propósito também não quer dizer ser pobre de dinheiro, né? Então, explica melhor isso, eu acho que ela é interessante. Bom, então, Concorda? tá. Então, assim, né? Eu trouxe essa pergunta aqui primeiro para é que são vários aspectos de uma mesma coisa. Né? Então, claro que ele está dizendo solo, está falando que propósito não é profissão. Não, a profissão faz parte do propósito, ela é um dos elementos, né? O propósito realmente é algo muito maior do que tudo isso, né? A profissão é uma forma que eu tenho de ser contribuição, é uma das. Mas eu posso ser contribuição, por exemplo, sendo mãe. Eu tenho 3 filhos. Então, eu tenho também, sou contribuição no meu papel de mãe, cuidando deles, porque eles também têm uma função no todo, né? Profissão, ela também faz parte dessa realização, tá? Ela é um dos elementos, né? Então, nós temos o propósito, é algo que conecta tudo. A esfera, lembra que eu comentei sobre isso? A esfera pessoal, relacional e profissional. Tudo isso alinhado dentro do nosso propósito. A gente se realiza financeiramente e emocionalmente como uma consequência, né? Então, sinais, assim, de quando a gente tá com o nosso propósito, tá alinhado com o nosso propósito.
perguntas que você pode se fazer aí para encontrar um equilíbrio entre isso que você está falando, entre ser contribuição, fazer o que eu gosto e pagar as contas ou ter liberdade financeira, prosperidade, né? Então o que você faz sem esforço, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você ama fazer, aquilo que faz teu coração vibrar, como diz o Osho. O que que você, aquilo que mexe com você. Esse é um ponto que é um sinal do seu propósito. Pesquisas feitas aí no mundo corporativo mostram que a maioria das pessoas está infeliz no trabalho que faz. Está lá no trabalho por necessidade, que é aquela questão ainda do medo, de estar fazendo escolhas pelo medo e não encontrou ainda o seu lugar, não encontrou ainda o seu lugar de força. Lembra aquela história do quebra-cabeça, né? Como é que eu me encaixo aqui nesse todo, sendo contribuição, recebendo retribuição e prosperando aqui dentro? A maioria das pessoas não está nisso. É a minoria das pessoas que encontrou aquilo que realmente gosta de fazer, aquilo que é o seu propósito, não só o que gosta, tem mais coisas que incluem aí, e que prosperam. A maioria não está nesse nível ainda, não está nesse ponto. A maioria das pessoas não está. Então é por isso que eu estou trazendo aqui essas perguntas para ajudar nessa reflexão, né? Como é que você junta tudo isso? Tem pessoas, por exemplo, que são super bem remuneradas, que ganham bem, mas que são infelizes fazendo o que fazem. E tem pessoas que amam o que fazem profissionalmente, mas que não prosperam. O rendimento financeiro é muito abaixo. Está faltando alguma coisa aí, que a roda não está girando, né? Então, vamos lá, né? Tem que achar onde é que tá, a minha roda está quadrada aí, que eu não estou conseguindo fazer ela girar. Então, quando a gente consegue alinhar tudo isso dentro do nosso propósito, encontrando o nosso lugar na família, primeiro lugar, encontrar o seu lugar na família, né? Respeitar o lugar do outro. A maioria das pessoas não respeita ainda o lugar do outro. É aquela pessoa que quer se colocar maior que o outro, melhor que o outro, que quer mandar na mãe, quer mandar no pai, que critica, que julga, que não consegue honrar a família ainda. Essa pessoa não prospera. Aí eu fiz uma live, isso que daí seria outro tema. Eu fiz há uns meses atrás falando sobre prosperidade. Aí tem outros aspectos que a gente vai aí longe para falar sobre isso, sobre a questão da prosperidade, né? Mas aqui rapidamente alinhando, trazendo de volta para a questão do propósito, então uma das perguntas que a gente deve se fazer é: o que eu amo fazer? Aquilo que é uma paixão para mim, assim, que, nossa, isso mexe comigo, adoro esse negócio. Por exemplo, lá, imagina uma pessoa que nasceu para ser vidraceiro. Tava pensando nisso hoje, né? Vidro, né? Imagina um mundo sem vidro. Tem alguém que, pode ter certeza que tem gente no mundo que olha onde vai e tá lá, né? Aquela pessoa que nasceu com esse propósito de trabalhar com vidros, por exemplo. É aquela pessoa que chega num prédio, ela já tá olhando os vidros. Ela já tá olhando para isso, porque isso chama a atenção dela, né? E ela já fica imaginando como que ela podia colocar um vidro melhor ali, como que ela poderia resolver, porque o vidro tem um propósito. E como é que ela pode servir ali também, né? Através disso. Então, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que chama a tua atenção, aquilo que mexe com a tua energia, é um sinal. Ai, Roberta, tá opa, passando muito rápido. eu tô Daqui a falando pouco vai rápido? acabar. A gente tem que ver as perguntas. Sim, verdade. Então, eu vou falar rapidinho as Tá perguntas. sendo bom, ó. Que Tá? legal. Vou Deixa eu passar ver um se eu consigo ver aqui umas perguntas. par. Não vai dar tempo de falar tudo. É, Eu parei, mas eu tenho as dicas ainda que eu nem não cheguei. Mas vamos lá, vamos o que der tempo. olha aí, você consegue ler a pergunta? Consigo. Se houver um bug do propósito, muita gente pode se deparar com isso. O que Se houver fazer? um bug do propósito, muita gente pode se deparar com isso. O que fazer? O que seria isso? Não consigo imaginar uma situação dessa. Como seria isso? Não entendi a pergunta. É, Como seria esse vamos bug lá. do propósito? Não faço ideia como que Eu acho, seria. digamos que a pessoa se perde, a pessoa está perdida, acha que está no propósito, mas não está. Eu É, entendo isso. aí entra naquilo que a gente comentou já hoje, né? Quando a gente, se for isso que a pessoa está perguntando, tá? Pode ser que não seja isso. Mas se é isso, é, quando a gente se perde do propósito, a gente começa a adoecer. A vida perde o sentido, as coisas ficam sem graças, a gente fica entediado, não tem vontade de trabalhar. Vem aquela síndrome da segunda-feira, do domingo à noite. Chega domingo à noite, a pessoa entra naquela deprê, ai, amanhã é segunda, ai, que saco, tem que trabalhar, tem que viver, porque ela tá fora do lugar dela.
Porque quando você está alinhado com o teu propósito, você gosta do que você faz. E você fica animado para segunda-feira, porque você vai poder, opa, vamos começar de novo, vai ser legal. Né? O que diferencia propósito de objetivo? Ah, legal, legal, legal. Então, propósito é algo maior. É o propósito da tua existência. Pensa que a existência de cada coisa na natureza, de cada pessoa, ela custou à natureza, ela custou a muitos. Para uma pessoa ter nascido, primeiro que né, a mãe, o pai, tem toda uma história anterior a eles para que culminasse na concepção dessa pessoa. Aí, a natureza, com todos os nutrientes de tudo que a mãe come, que vem lá da natureza, né? Vem do reino animal, vegetal, a mãe comeu, vem toda aquela nutrição para ela. Aí ela vai transformar toda essa energia. Olha o caminho que a energia percorre até chegar no nenenzinho que nasce. Então, alguém cuidou de você, alguém te amamentou, alguém te deu comida. Isso custou. Então, quando a gente vem, quando a gente nasce, quando a gente chega aqui, isso teve um custo para o coletivo. Não saiu de graça. Quando eu nasci, não foi de graça. Isso custou para alguém. Isso custou para o planeta. Isso custou. A gente custa aqui. Tem gente que não tem essa noção ainda, né? De que a própria existência, ela custa aos outros. São pessoas muito cobradoras. Elas só querem cobrar, 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 receber, receber. E não conseguem ainda ver que elas já devem nascer gratas. Porque quando a gente nasce, a gente recebe muito. A gente recebe a vida, o dom da vida. A gente recebe presentes, cuidados. A gente só recebe. E quando a gente cresce e se torna adulto, a gente, enfim, tem a oportunidade de equilibrar um pouquinho isso. Aquilo tudo que gastaram para que eu pudesse nascer, tudo aquilo que custou à natureza, custou ao todo, custou à minha família, minha mãe, meu pai, eu posso retribuir. Como é que eu retribuo isso? Passando adiante. Passando para frente, deixando um legado, que a minha vida, que o custo da minha vida aqui não seja em vão. Então, quando eu chego aqui, se na natureza nada é desperdício, não existe desperdício, tudo tem um propósito. O propósito é isso, é aquilo que dá significado à tua existência, onde você é contribuição e recebe retribuição. Objetivo é outra coisa. Objetivos são partes menores dentro desse propósito, tá? Os objetivos, eu posso ter objetivos na minha vida profissional, eu posso ter objetivo na minha vida financeira, material, eu posso ter objetivos na minha vida, na área do lazer, nas minhas amizades, eu posso ter objetivos da minha saúde, eu posso física, eu posso ter objetivos intelectuais, tá? Eu posso ter objetivos em vários pilares da vida, tá? E quando todos eles estão alinhados com o propósito que é o macro, tá? Aí eu vivo. Ótimo. Faz sentido? O propósito é Roberta, maior, o objetivo é. faz sentido, é ótimo. Roberta, deixa eu pegar esse seu momento agora, que a gente está perto de acabar já, e também tentar fazer de novo esse resumo em uma frase de tanta coisa legal que você está passando. Então, a gente pode ter vários objetivos na vida, não é? Mas que tenha o propósito sempre como um suporte para esse objetivo. Ter coisas, ter títulos, ou simplesmente trabalhar em alguma profissão, como já foi colocado aqui sobre profissão. Tudo é um caminho, tudo é um objetivo, mas que você vai ter sempre o propósito te levando de uma maneira feliz, realizada, é isso? O propósito ele vai muito além disso ainda. Ele é muito além da realização pessoal, mas ele inclui ela também, tá? Sempre vendo que é algo maior. O propósito é aquilo que me conecta, que dá significado. É o legado que eu deixo. Quando eu morrer, se eu morrer hoje, o que eu deixei para as pessoas? Qual é o legado que eu pude deixar? Que contribuição eu já deixei aqui? Eu consegui passar adiante um pouquinho do que eu recebi? Como é que eu me encaixo aqui? E quando eu consigo viver o meu propósito, fazendo aquilo que eu amo, que seria o ideal para todos nós, fazer aquilo que a gente ama, fazendo aquilo que a gente faz bem, porque aí você tem que estudar, né? Aí não adianta só você gostar, aí você tem que ralar, né? Aí é a parte que a gente estuda muito, que a gente pratica muito para desenvolver aquela habilidade. Feito isso, se eu parar aí também, vira um hobby. Por exemplo, eu amo tocar violão. Claro. Né? Eu amo tocar violão, mas não sei tocar. Aí você vai lá e faz aula. Anos de aula de violão, agora eu sei tocar bem e amo, mas é um hobby. A terceira pergunta seria: o mundo precisa disso? Isso que eu amo fazer e que eu sou bom fazendo,
traz alguma coisa de bom para as pessoas? Sim, ok, as pessoas gostam disso. Legal. Quarta pergunta, a última é: então, como é que eu posso transformar isso de forma a receber retribuição, transformar isso num trabalho, ser remunerada fazendo o que eu amo, o que eu faço bem, aquilo que o mundo precisa e sendo remunerada? Esse seria 3 minutos. o Três vivenciar minutos. do nosso tempo, né? Bom, olha, então, É, medos, né? Então, seria uma dica final aqui, né? Para de ouvir o que as pessoas dizem, né? O que o mundo diz, assim, que isso é o que dá certo, isso dá dinheiro, isso dá status. Não ouve as pessoas, ouve você, se conecta. vai pela intuição, né? Olha, Roberto, é mais do que isso. só para a gente não se atrapalhar no fim, que as pessoas podem continuar vendo o seu trabalho e até fazer contato com você pelo seu Instagram, o Via Selfie, correto? Isso. No meu canal do YouTube, o Augusto Medeiros Mudar é Possível, tem inclusive outros temas que eu acho que dão suporte para o propósito. Por exemplo, educação financeira, é, planejamento, tudo isso faz com que você fique mais tranquilo em busca do seu propósito. Eu acho que é meio que a gente tem que ter uma base, né? Acho que muita gente às vezes confunde um pouco assim. Ah, eu não posso porque eu não tenho dinheiro, porque eu tenho dívidas. Então você tem que ter um planejamento, correto? E ficar livre, desapegado para seguir. Isso. Chega um momento em que tomar essa decisão não é fácil, exige coragem. E a gente precisa se preparar para isso, buscar ajuda de quem já trilhou esse caminho, de quem já fez a transformação, de quem já sabe e tem força para te ajudar também a te dar a mão para fazer essa passagem, que é o que eu faço, né, no meu trabalho com a constelação familiar. Eu dou formação em constelação. Muitos que estão aqui assistindo são meus alunos. Que bom ter vocês aqui, gente. E a constelação, ela traz isso pra gente. Roberta, vai acabar, então eu quero te agradecer já. Obrigada, Augusto. Aqui está o meu A Instagram, minha, Isso, o via.selfie. Instagram, ok. O pessoal que não me segue lá no YouTube está convidado. E vamos seguir nesse assunto. Quinta-feira vai ter a Jéssica falando com a gente sobre propósito de acordo com a psicologia positiva. Então, se você gostou, volta na quinta, no mesmo horário, que vai ser bem bacana. Muito obrigado, Roberta. Você é maravilhosa. Peço desculpas porque minha comunicação não foi tão boa. Eu não fiquei muito em conexão com o pessoal que veio. Obrigado a todo mundo que está aqui. Mas desculpa, porque para mim a internet não está legal. Mas a Roberta conduziu aí, fui deixando ela levar. E ela é brilhante, simpática, carismática e dominou a cena aí. Se Ótimo, deixar, adorei. eu ficava horas aqui falando, mas mais pra frente a gente se fala, então a gente fala mais. Obrigada, viu, Augusto? Obrigada pelo convite. Uma ótima noite para vocês. Obrigada, gente. Boa noite para todos aí. E depois, pessoal, compartilha. Eu vou salvar e vou compartilhar com todo mundo. E vocês podem compartilhar e voltar na quinta-feira. Essa é só a primeira live de muitos temas que virão. Não é só continuar acompanhando aqui no Instagram, vou estar passando tudo, tá? Então, beijo grande, beijo no coração, beijo grande, Roberta, brigadão. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Obrigada a você, Augusto. Tchau, tchau.